Ô, Net, eu ouvi você falando uma frase que eu anotei que você fala assim, ó, né, até do início ali, acreditar na vida após a morte ou na comunicabilidade dos espíritos não faz de você um espírita, né? Teve algum momento, algum fato, algum livro que você leu assim que você entendeu o que era espiritismo, compreendeu melhor a doutrina espírita? Não, com relação aos fatos. Porque olha só, fato mediúnico não tem nada a ver com espiritismo, né? Então, espíritos se comunicarem, você tem um monte de seita, religião, até que a pessoa acredita. Existem pessoas que acreditam em espírito e não em Deus. Tá? Isso existe. Eu acredito nas coisas da natureza, nos espíritos, nos ancestrais, mas não em Deus, não na hierarquia, nada disso. Então, existem culturas assim, tá? Diferentes. A coisa mais interessante é que eu soube que as mesas girantes não aconteceram só aqui. Que teve no Nepal e também na China. Como assim, mesa girante na China? Não era parecido aqui. Sabe por que que as pessoas não fizeram a ligação? Porque a linguagem é diferente. Por exemplo, quando você usa a mesa para bater, A, B, não é fonético? Na China são ideogramas. Então, pancada não vai dizer qual é a letra. Não tem uma letra. Você tem uma ideia. Sabe como é que eles faziam mesa girante? Eles pegavam a mesa, amarravam uma corda com uma flecha, botavam areia e a mesa mexia e fazia um ideograma. Olha, Isso era as mesas girantes. É o equivalente às mesas girantes. Os espíritos se comunicavam. Aqui no Artípito batida para você, significa isso, tipo um código. sim, Eles faziam, só que não podia ser um código porque não era fonético. perfeito. Então os espíritos desenhavam um ideograma. Olha que bacana, é uma ideia muito bacana. Botava uma cordinha, estava solto, né? A mesa fazia, a flecha se movia, ou movia a flecha, ou movia a mesa, e tinha um ideograma e eles falavam. Só que eles faziam isso há um tempo, falar com os ancestrais, pessoas que morreram. Eles falavam com os mortos. Era uma coisa que acontecia. A reencarnação era conhecida lá. O pessoal só fala da Índia, né? Não, mas os chineses também. Agora Interessante. eles é um tempo materialista, mas culturalmente. E o diferencial pro espiritismo, assim, Allan Kardec, você acha que é o que? Ele ter feito essa, vamos dizer, fusão ali do aspecto religioso, moral, filosófico e científico, ou ter tornado esses conhecimentos mais didático e público? Qual o trabalho de Allan Kardec? Não, a maneira com que ele organizou. Porque olha só, por que, que o livro dos Espíritos tem tanta relevância? Foi a maneira com que ele fez. Então, por exemplo, você vai perguntar: como é que eu vou saber se é o espírito que está dizendo que é isso mesmo? Então, o que, que ele fazia? Bom, se é mesmo um espírito e está no mundo espiritual, se eu perguntar para 5 médiuns diferentes a mesma pergunta para o mesmo espírito, ele vai me responder a mesma resposta. Se forem respostas diferentes, então não é o mesmo espírito ou não a pessoa que está interferindo. Aí ele fez. Aí a resposta vinha a mesma. O que, que você confirmou? Que é o espírito, esse que está aqui me dizendo, que está respondendo. Então, algumas perguntas muito importantes, ele fazia isso, mandava para mais de um país. Outro, ele usava 3 médios diferentes, próximos, na minha cidade, mas usava. Ele não fazia isso direto com um só. Aqui a gente nem toma esse cuidado. Por exemplo, eu quero uma orientação espiritual. Você não questiona se é mesmo seu pai, se é mesmo sua família, nem nada. Normalmente, ok, você me responde uma pergunta antes da orientação. Eu não me tenho uma mensagem. O que está escrito na mensagem? Só para eu confirmar. Ah, mas não pode fazer isso. Por que não? Você não pede identidade? Vem cá, me empresta um dinheiro. Me dá sua identidade. Para que você precisa da identidade? Me empresta um dinheiro. Você acha isso um absurdo, não é não? Aí por que você vai pedir orientação ao espírito e não ter certeza se é o espírito que você está perguntando? Ou se é um espírito mesmo? Pode ser mentira? Pode. Mas aí vai pegar uma mentira para levar para sua vida? Qual o sentido disso? Qual é a moralidade disso? Que tipo de respeito é isso que você está falando? Você entendeu que isso é absolutamente lógico? Aí quando você fala em determinados termos para ser questionador, é para você questionar a Bíblia, né? Mas o seu não. Perfeito. Vamos questionar o outro. Sua fé não presta. A minha é ótima. Qual a diferença no negócio desse? Então, por exemplo, uma das coisas que o Espiritismo diz que não é o Espiritismo que salva, é o bem proceder. Então você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser qualquer coisa. E você vai crescer espiritualmente, tá? Então não precisa ser espírita. E porque você é espírita não significa que você é melhor espiritualmente. Na verdade, não faz sentido nenhum, tá? Pega um santo católico, uma pessoa maravilhosa. Alguns santos não eram tão maravilhosos assim, né? Mas então isso existe em qualquer religião. Ele se comporta mais como espírito do que muito espírita. É ou não é? Então a gente pode até compreender que
os espíritos evoluídos que estão encarnando para ajudar no progresso não estão somente encarnando como espírita. Não necessariamente. Em Na todas verdade, as fica áreas, até né? complicado, né? É. Pega até Porque, por exemplo, quando você fala de ciência espírita, mas não tem mesmo. Por exemplo, tem algum centro que você tem um departamento científico de pesquisa? Para pesquisar se passe funciona, se as coisas funcionam, para analisar, para fazer um teste de qualidade nas comunicações, para ver se prestam ou não? Não, né? É desrespeito com quem? Mas você acha que eu entendo assim do aspecto de ter de fazer como Kardec fazia para a gente ir avançando em conhecimento. Mas você acha que seria viável passar tudo por esse critério, mesmo aqueles conhecimentos que já foram validados? Tipo Lembra assim, que eu vai. falei medo da polícia? Se você sabe que vai ter controle de qualidade, você não vai fraudar, né? Você não vai nem tentar. Perfeito. Se você sabe que vai passar pela minha mão e eu vou dar uma olhada, você não vai tentar. Você vai segurar sua onda, né? Perfeito. E não acha que faz sentido isso? Mas não era o que propunha Allan Kardec e Camille Flammarion e aquele povo todo? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.